E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e a semana que vem vai ser marcada não só pelo segundo dia do Enem, mas também pelo vestibular da Unesp, que acontece na terça-feira. Para variar, a gente vai trazer aqui hoje resolução de questões da última edição, a edição de 2021-2022. Então fique bastante atento. O link para o PDF está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e você também pode ver a minutagem das questões na descrição do vídeo. Agora, sem mais demoras, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é a hora do estudo. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos lá. As aranhas comem cobras pelo mundo inteiro, revela estudo surpreendente. E aqui a gente tem uma foto de uma viúva negra atacando uma cobra no Parque Nacional de New River Gorge, acho que é assim que fala, na Virgínia Ocidental. Vejam só, é realmente algo incrível. Uma aranha consegue matar e comer uma cobra? Esta pergunta é o tema de um novo estudo publicado na Journal of Arachnology. Acho que é assim que fala também. A resposta é um grande sim. As aranhas que comem cobras podem ser encontradas em todos os continentes, exceto o Antártico. Dá para se entender por quê. Para compreender completamente o papel importante das aranhas no equilíbrio da natureza, é crucial compreender todo o espectro dos seus hábitos alimentares, diz Martin Niffler, líder do estudo e especialista em aranhas da Universidade de Basileia, na Suíça. Aí a gente tem aqui uma teia alimentar, vamos lá. A reportagem apresenta uma situação peculiar em uma teia alimentar, na qual as aranhas comem cobras, que por sua vez comem aranhas. Contudo, outros organismos integram essa teia alimentar, como exemplificado no esquema a seguir. Então a gente tem aqui o nosso produtor, que são as plantas. É uma teia alimentar bastante genérica, né? Ela não traz espécies, ela traz mais ou menos grupos de animais. Então aqui a gente tem as plantas como produtores, gafanhotos e pássaros como consumidores primários. A gente tem isso aqui exatamente do jeito que se espera, né? A gente tem também aqui os pássaros como consumidores secundários, no caso quando eles se alimentam dos gafanhotos, as aranhas nesse caso como consumidoras secundárias quando se alimentam dos gafanhotos e quando se alimentam das cobras, elas acabam sendo consumidores terciários, porque as cobras são secundárias quando se alimentam dos pássaros, terciárias quando se alimentam das aranhas, certo? Os pássaros também podem ser terciários quando se alimentam das aranhas. Essa é a nossa teia alimentar, é uma teia bastante simples, mas bastante significativa, né? A gente tem aí vários níveis tróficos ocupados por diferentes grupos. Considerando a informação do texto e a teia alimentar do esquema, vamos lá para as nossas alternativas. Alternativa A. A biomassa obtida das plantas se mantém de maneira cíclica na teia alimentar. B. Os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia alimentar parte da energia obtida dos produtores. C. A maior quantidade de energia química transferida estará disponível nas aranhas. D. Toda a biomassa obtida dos pássaros pelas cobras será transferida para as aranhas. E. A energia flui de maneira cíclica e se mantém sempre sem perdas entre as cobras e as aranhas. Gente, essa é uma questão muito fácil e que, na verdade, aquele texto das aranhas e das cobras pouco tem importância na sua resolução. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, a gente pode pensar, para resolver essa questão, nas próprias pirâmides ecológicas, certo? Em ecossistemas terrestres, que é o que a gente tem aqui, a pirâmide de biomassa ela tem a base mais larga e vai se afunilando. Por quê? Porque a biomassa das plantas é grande, né? A gente fala da biomassa que é todos os compostos orgânicos secos, né? Desidratados, ela é bastante grande. E à medida que ela vai subindo em nível trófico, ela vai sendo utilizada e vai sendo, de certa forma, perdida. Perdida, às vezes, por excretas, né? A gente fala de urina e fezes, né? A própria situação do corpo do animal, então ela tende a diminuir. A biomassa ela não se mantém constante, ela não se mantém inalterada entre os níveis tróficos.
Dessa maneira, a gente já consegue eliminar algumas questões aqui. Por exemplo, a biomassa obtida das plantas se mantém de maneira cíclica na teia alimentar. Não, não se mantém de maneira cíclica. Tá? Toda a biomassa obtida dos pássaros, que é a alternativa D, pelas cobras será transferida para as aranhas. Não, não é toda a biomassa. A biomassa, ela, de certa forma, é perdida a cada nível trófico. Então, a gente já sabe que, nesse caso, a A e a D estão erradas, só pensando na pirâmide de biomassa. Se a gente pensar na pirâmide energética, que também tem exatamente a mesma situação, a energia produzida pelo nível trófico dos produtores, pelo primeiro nível trófico, ela é gasta pelos produtores também, afinal de contas eles produzem essa energia para poder sobreviver, e à medida que ela avança a cada nível trófico, ela também vai sendo gasta. Afinal de contas, cada componente, cada ocupante de um nível trófico também tem suas reações metabólicas para fazer, tem sua fisiologia para poder manter, e isso demanda energia. Então a energia tende-se a baixar desde a base até o topo de uma pirâmide ecológica, e é claro que isso vai refletir nas cadeias e nas teias alimentares. Então, quando a gente fala aqui que a maior quantidade de energia química transferida estará disponível nas aranhas, não, ela está disponível na base da cadeia alimentar, na base da pirâmide alimentar, que é, no caso, os produtores. Então está errado. E a energia flui de maneira cíclica e se mantém sem perdas. Não, não se mantém sem perdas, porque a gente precisa usar a energia para poder sobreviver. Todo ocupante de cadeia alimentar, né, de nível trófico, precisa usar energia para poder sobreviver. Também está errada. Já eliminamos a A, a C, a D e a E. É óbvio que fica para nós a B como correta, mas agora a gente vai ver a informação que está na B. Os gafanhotos e os pássaros transferem para a teia parte da energia obtida dos produtores. É exatamente isso. Eles se alimentam dos produtores, captam a energia dos produtores, não toda porque os produtores já usaram, e aí parte desta energia que os produtores têm vai ser utilizada por eles nos seus processos fisiológicos e parte vai ser transferida para o próximo nível trófico. Então, alternativa B, alternativa correta, uma questão de certa forma bastante fácil. É só você lembrar das pirâmides ecológicas, isso é fundamental, pirâmide energética e pirâmide de biomassa nesse caso, e saber analisar a teia alimentar de forma correta, tá? É bem tranquila. Questão número 2. Considere o trecho de uma reportagem sobre a recente crise hídrica em alguns estados brasileiros. Isso é bem falado, isso possivelmente também apareça em provas de geografia, então vamos lá. 5 estados brasileiros, entre eles São Paulo, enfrentam o que já é considerada a pior seca de 91 anos, de acordo com o Comitê de Órgãos do Governo Federal, que emitiu pela primeira vez na história um alerta de emergência hídrica para o período de junho a setembro de 2021. Mas por que tem chovido menos? De acordo com especialistas, 3 fenômenos explicam a falta de chuvas no Brasil. Primeiro, o desmatamento da Amazônia. Segundo, o aquecimento global causado pela queima de combustíveis fósseis. E o terceiro, o fenômeno natural Laninha. Sobre os fenômenos que explicam a falta de chuvas no Brasil, citados na reportagem, pode-se afirmar que a. O aquecimento global acelera o ressecamento do solo nas regiões sudeste e sul do Brasil, comprometendo o desenvolvimento da vegetação nas matas de galeria, as quais garantem o volume de águas nos córregos que, por evaporação, levam à formação de nuvens na região. B. O desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas do solo antes cobertas por vegetação, que resulta no escoamento superficial das águas das chuvas em direção aos rios e, consequentemente, um menor volume de água evaporada para a formação de nuvens, que seriam transportadas pelos ventos para as regiões sudeste e sul. C. O aquecimento global acelera a evaporação de água dos oceanos, intensificando a formação de nuvens que se precipitam como fortes chuvas nas regiões litorâneas do Brasil, o que produz um volume de massas úmidas que chegam ao interior do país, diminuindo a pluviosidade. D. O desmatamento da Amazônia resulta por menor volume de água devolvida
para a atmosfera pela transpiração das árvores, alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região norte para as regiões sudeste e sul do Brasil, os quais levam à formação de nuvens e chuvas nessa região. O fenômeno Laninha resulta do resfriamento das águas do Oceano Atlântico e da temperatura atmosférica média na região equatorial do Brasil, o que diminui a taxa de transpiração pelas árvores e a consequente formação de nuvens que chegariam às regiões sudeste e sul do país. Para responder essa questão, gente, a gente só precisa lembrar de onde vem a nossa chuva. Eu estou falando de São Paulo, então eu posso falar nossa chuva. Tá? O que acontece? A gente tem o fenômeno dos rios aéreos. Como que isso acontece? Diariamente, a Amazônia transpira mais de 300 milhões de litros d'água. Joga mais de 300 milhões de litros d'água na atmosfera. Esses litros d'água, né, essa água toda, ela é encaminhada para a Cordilheira dos Andes, bate na Cordilheira dos Andes, parte até fica lá, se concentra para fazer nevar e acabar repondo a neve que está na cordilheira, e aí no momento que ela bate na Cordilheira dos Andes, ela desce em diagonal e pega aí o centro-oeste do Brasil, pega o sudeste do Brasil e alimenta, obviamente, toda a pluviosidade dessas regiões. Então, esses rios aéreos são aquilo que alimenta a chuva aqui. Tanto é que eu gosto sempre de citar, quer dizer, eu gosto de citar, eu não deveria citar porque é horrível a situação, mas é real, aquele caso em 2019, quando o céu de São Paulo ficou preto por conta da fuligem das queimadas da Amazônia, o que é a fuligem que foi trazida pelos rios aéreos. Isso era 3 horas da tarde, o céu escureceu. Então, a gente consegue demonstrar muito bem a lógica desse processo dos rios aéreos por conta deste fenômeno do escurecimento do céu de São Paulo. Nesse caso, então, o que eu tenho? Eu tenho menos árvores no desmatamento e automaticamente, como eu tenho menos árvores, eu tenho menor transpiração e eu tenho, então, menos vapor d'água sendo colocado na atmosfera. Automaticamente, eu tenho menos água chegando pelos rios aéreos na região sudeste. Simples, esse é o fenômeno que nós precisamos conhecer. Tá? Eu tenho 2 alternativas aqui que tratam do desmatamento da Amazônia, que é o que nos importa aqui, a B e a D. A B diz: o desmatamento da Amazônia expõe grandes áreas do solo antes cobertas por vegetação, o que resulta no escoamento superficial das águas das chuvas em direção aos rios e, consequentemente, em menor volume de água evaporada para a formação de nuvens. Por que isso não é correto? Porque o que eu preciso, o meu problema não é a exposição do solo. O meu problema é não ter a árvore transpirando. Essa é a questão que eu preciso entender. E aí eu vou lá na D. O desmatamento da Amazônia resulta em um menor volume de água devolvida para a atmosfera pela transpiração das árvores. Tá vendo? Eu encontrei. Alterando a umidade trazida pelos ventos vindos da região norte para as regiões sudeste e sul do Brasil, as quais levam à formação de nuvens de chuva nessas regiões. Pronto, é exatamente isso que eu precisava encontrar. A situação de menos árvores, menos transpiração, menos água vindo pelos rios aéreos, beleza? Uma questão que, assim, é um tema que a gente já ouviu falar várias vezes, já foi discutido várias vezes, não é nenhuma novidade para ninguém, né? Questão 3. Considere o trecho de uma reportagem sobre a disponibilidade de métodos contraceptivos para a população. Estudo diversidade de métodos contraceptivos em postos é ainda baixa. A oferta de métodos contraceptivos e testes rápidos de gravidez aumentou em 7 vezes de 2012 a 2018 nas unidades básicas de saúde. Os postinhos que aderiram ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso à Qualidade de Atenção Básica. A diversidade de métodos disponíveis, no entanto, ainda é baixa e está concentrada em preservativos femininos, com pouca oferta de dispositivos intrauterinos, o DIU. No Brasil, o único DIU disponível gratuitamente é o DIU de cobre. Esta baixa disponibilidade nas UBSs impacta negativamente na diversidade de opções de escolha da mulher. Os métodos reversíveis de longa duração, como o DIU, tendem a ser o método de escolha na maioria das mulheres quando as barreiras de acesso, custo e conhecimento são rompidas. Ressalta a médica Ana Ruiva, coautora do estudo.
Então, ele diz aqui para a gente no texto que quando a gente tem um processo de informação, melhor, um processo de formação, educação sexual, que se coloca, se orienta a população quanto à contracepção, métodos que são seguros e que são de maior duração e que literalmente podem depender da mulher, a gente já conversou a respeito disso até numa live de revisão do Enem, falando de como a questão dos métodos contraceptivos ainda caem sobre muito as costas da mulher, muitos homens fogem dessa responsabilidade, o que é errado, né? Então, assim, a gente já viu essa situação e quando isso é algo duradouro e seguro e a mulher tem consciência disso, ela conhece os métodos muito bem, ela acaba optando por um método de maior duração, tá? É o que o texto diz aqui pra gente. Mas é necessário, então, fazer todo esse processo de formação da sociedade. Continuando a nossa questão. O hormônio detectado na urina, que indica resultado positivo para a gravidez, o modo de ação do DIU e uma opção de método contraceptivo feminino reversível de longa duração são, respectivamente, A. FSH, folículo estimulante, né, hormônio folículo estimulante, alteração do ambiente uterino, tornando-o hostil aos espermatozoides ou anidação, laqueadura tubária. B. HCG, gonadotropina coriônica, inibição de secreção de LH, hormônio luteinizante e amadurecimento do óvulo no folículo ovariano, laqueadura tubária. C. HCG, gonadotropina coriônica, criação de uma barreira física que bloqueia a chegada dos espermatozoides ao útero, laqueadura tubária. D. FSH, hormônio folículo estimulante, criação de uma barreira física que bloqueia a chegada dos espermatozoides ao útero, implantação sob a pele do dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios. E HCG, gonadotropina coriônica, alteração do ambiente uterino tornando hostil aos espermatozoides ou anidação, implantação sobre a pele do dispositivo plástico com liberação contínua de hormônios. Então vamos aqui por partes. Primeiro, qual é o hormônio produzido pela gravidez, né, pelo estado de gravidez? A gente está falando do HCG. Se a gente for mais específico, a gente está falando do beta-HCG, mas o HCG ele sai na urina, não só pelo motivo da gravidez, mas ele é o principal indicativo hoje, o teste rápido de farmácia acaba fazendo isso. Então, a gente tem aí como primeira parte da resposta o HCG como correto, tá? Ficamos então entre a alternativa B, a alternativa C e a alternativa E. Por que não FSH? O FSH é o folículo estimulante, ele participa do ciclo menstrual, é outro processo, tá? Quanto ao DIU, a gente tem que pegar aqui uma coisa muito importante, porque a gente está falando aqui do DIU de cobre. Hoje existe no mercado DIU que tem função hormonal, que ele libera hormônios, tá? Que é um DIU de polímero. Ele libera hormônios, mas ele está falando na questão que o DIU utilizado pelas UBSs é o DIU de cobre. O que o DIU de cobre faz? Ele deixa o útero hostil, tanto aos espermatozoides quanto ao processo de nidação. Ele impede o processo de nidação, que é a fixação do embrião no útero. Então pode até acontecer de um espermatozoide ser mais esperto e conseguir fazer a fecundação, mas na hora do processo de nidação isso não vai acontecer, então a gravidez ela não acontece, tá? Então é um processo que a gente precisa pensar, porque a gente está falando do DIU de cobre. Então é essa a resposta, a segunda parte da resposta. E a terceira parte da resposta, a gente tem que pensar que ele está falando de um contraceptivo feminino reversível. A gente tem uma opção aqui que é a laqueadura, e a laqueadura não costuma ser reversível, tá? Ela não é reversível. Então o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar em alguma forma que pode ser reversível. O que a gente tem? O contraceptivo intradérmico, que você coloca um pedaço de polímero hipoalergênico embaixo da pele, tá? E esse pedaço ele vai liberando hormônios gradativamente, tá? Se você quiser, uma hora ele acaba, o hormônio que está lá acaba e aí perde a validade, e em um determinado momento, se a mulher quiser engravidar, ela pode simplesmente naquele local tirar, né, ir no médico, tirar aquele dispositivozinho, tá? E aí espera um tempinho, o ciclo menstrual dela volta ao normal. Contando com tudo isso, HCG, ambiente hostil e esse contraceptivo intradérmico, a gente tem como alternativa correta a alternativa E. Beleza? Quarta questão.
Dá para perceber que é uma prova que demanda pensamento, mas não tem, até o momento, conceitos muito complicados, o que é muito legal. Tá? Eu gosto de provas assim. Eu gosto muito da prova da Unesp, para ser sincero. Questão 4. Descobri um mês depois do parto que minhas gêmeas têm síndrome de Down. Ainda no início da gestação, o casal Ellen e Williams foi surpreendido com a notícia. Eram gêmeos idênticos, univitelinos, duas meninas. No exame posterior ao parto, surpreendeu novamente os pais. As duas crianças tinham síndrome de Down. O nascimento das meninas é considerado um fato raro. Isso porque estudos apontam que aproximadamente 1 a cada 700 ou 800 partos no Brasil é de uma criança com síndrome de Down. Especialistas acreditam que menos de 0,5% dos nascimentos de crianças com Down, né, com síndrome de Down, sejam gêmeos. Desses, apenas 1/3 são univitelinos. A condição cromossômica das células somáticas das meninas é caracterizada como uma trissomia do cromossomo 21, uma aneuploidia resultante de eventos biológicos específicos. Um desses eventos é a não disjunção das cromátides irmãs de um dos cromossomos 21 na meiose 2 da ovogênese. B. A não disjunção dos cromossomos homólogos no par 21 da meiose 2 da espermatogênese. C. A fertilização concomitante do óvulo por 2 espermatozoides, cada um deles carregando um cromossomo 21. B. A fusão do material genético do corpúsculo glóbulo polar do núcleo haploide do óvulo, cada qual com um cromossomo 21. É a não disjunção dos cromossomos homólogos do par 21 na mitose seguinte à formação do zigoto. Então vamos lá. Qual é o meu problema nesse caso para eu ter a triploidia a trissomia, desculpa, não é triploidia, a trissomia do cromossomo 21? Geralmente isso vai acontecer na gametogênese, tá? Qual gametogênese? A gametogênese feminina. Quanto mais velha a mulher fica, né, existe aquela questão, né, e o corpo da mulher tem muito isso, né, de você ter uma fase para engravidar, né, que geralmente vai dos 18 aos 36 anos e por aí vai. Muitos médicos começam a derrubar isso, a ciência avançou muito, mas vamos pensar no que a gente tinha anteriormente, né, no que a gente conversava anteriormente. Então a gente tem uma melhor segurança até os 36 anos. Depois disso, com os óvulos ficando mais escassos e tudo mais, a mulher se aproximando do processo de menopausa e tal, o que a gente pode observar? A gente pode observar que essa gametogênese dela, o fim da gametogênese feminina, ela acaba podendo ter aí alguns processinhos, algumas pequenas falhas. Uma dessas falhas vai acontecer na produção de gametas que vão gerar zigotos com a trissomia do cromossomo 21. Como isso funciona? Isso vai funcionar na meiose 2. Por quê? Na meiose 1, eu separo os cromossomos homólogos. Certo? Então, eu separo um 21 para o lado, um 21 para o outro. Lembrando que eu estou falando desse caso de cromossomos, então eu estou falando de fitas duplicadas do DNA. Cada cromossomo tem 2 cromátides que estão devidamente renoveladas, tá? Na meiose 2, aí sim eu vou separar as cromátides para que eu consiga células que tenham metade do material genético que a célula original tinha. Então eu preciso de células N, tá? Nesse momento, eu não vou separar as cromátides do cromossomo 21. Eu vou puxar tudo junto. E essa célula, esse óvulo, esse gameta, vai ter 24 cromossomos, certo? 24 cromossomos, sendo desses cromossomos, 2 cromossomos 21. Na hora que se juntar com os 23 cromossomos do espermatozoide, eu vou ter então o processo da síndrome de Down estabelecido, o cariótipo da síndrome de Down estabelecido, com 47 cromossomos, sendo XX ou XY, e mais um 21, tá bom? Então é exatamente o que vai acontecer. Nesse processo, como eu estou falando da separação das cromátides irmãs da meiose 2, não me resta outra alternativa correta que não seja a A.
a não disjunção das cromátides irmãs de um dos cromossomos 21 na meiose 2 da ovogênese, beleza? Vamos lá, questão número 5. Uma questão de DNA recombinante. Para obtenção de plantas transgênicas em laboratório, um dos vetores utilizados é o plasmídio chamado TI, presente na bactéria do solo Agrobacterium tumefaciens. Os pesquisadores inserem nesse plasmídio um segmento de DNA de uma espécie que tem o gene de interesse, o DNA exógeno, e utilizam esse plasmídio como vetor para inserir o gene de interesse no genoma da espécie vegetal que deseja se modificar. Esse processo, de forma simplificada, está representado a seguir. Então, olha só, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o plasmídio, certo? Eu tenho o plasmídiozinho e eu tenho o DNA que eu preciso, certo? Um gene de interesse de uma outra espécie. Eu vou cortar esse gene, eu vou por um processo, que é um processo de uso de enzimas, tá? Eu vou extrair esse fragmento de DNA e vou aderir esse fragmento de DNA no plasmídio. Então, vou ter esse plasmídio modificado aqui. Eu vou inserir esse plasmídio modificado numa célula vegetal. No momento que essa célula vegetal começar a produzir a proteína de interesse, que é a proteína determinada por esse processo aqui, por esse gene, eu então tenho essa planta se desenvolvendo, tendo diferenciação tecidual, né, crescendo como uma planta normal, e aí eu vou ter a planta grande, né, a planta adulta, com o gene incorporado, o que eu posso chamar de planta transgênica, tá bom? Então vamos lá, vamos para as nossas questões aqui. Na figura, as etapas em que ocorre a indução da diferenciação celular, a aplicação das enzimas de restrição e a recombinação entre o gene de interesse e o DNA vegetal estão indicadas respectivamente pelos números. Então vamos subir aqui de volta sem precisar ver as alternativas. As etapas em que ocorre a indução da diferenciação celular. Bactéria não forma tecido verdadeiro, ela forma até colônias, mas ela não forma tecidos, então eu não posso ter diferenciação celular em bactéria. Toda célula de bactéria é igual. Onde eu vou ter diferenciação celular? Na planta, tá? Então, eu tenho uma planta transgênica que está com gene, e nesse processo aqui, quando eu faço a planta ficar adulta, obviamente eu estou fazendo a diferenciação celular. Então, o processo primeiro é o 3. Depois eu tenho aqui a aplicação das enzimas de restrição. Para que servem as enzimas de restrição? Para cortar, para poder separar exatamente o fragmento de DNA, o pedaço de DNA que eu desejo. Então, isso aqui na figura é representada pelo número 1. Depois, obviamente, sobrou o 2, né? Mas vamos ver. A recombinação entre o gene de interesse e o DNA vegetal. Olha só. É aqui que eu vou fazer essa recombinação genética aqui, ó. Tá? O gene de interesse sendo colocado no DNA vegetal. Então, minha ordem é 3, 1, 2. Vamos lá? 3, 1, 2. Alternativa B. Beleza? Bem fácil, bem fácil. Questão 6. Essa é uma questão bastante fácil também, tá, gente? Uma questão bastante fácil, só que ela tem aqui uma coisa que vai te induzir a pensar para fora do tema da questão. E é aí que mora o perigo. Vamos lá. A disposição e a distribuição dos estômatos nas folhas são adaptações das espécies vegetais aos ambientes onde ocorrem. Os estômatos podem estar dispostos em ambas as faces da folha ou em apenas uma delas. Quando são encontradas nas duas faces, a folha é chamada de anfiestomática. Quando são encontradas apenas na face abaxial, que é a face inferior, a folha é hipoestomática. E quando estão presentes apenas na face adaxial, superior, a folha é epiestomática. A figura 1 apresenta a salvínia auriculata, uma planta aquática cujas folhas flutuam sobre as águas. Deixa eu botar aqui para vocês verem isso. Então, aqui é a salvínia, tá? A figura 2 apresenta um pequizeiro.
Cariocar brasiliense. Espécie vegetal arbórea de ambientes quentes e de baixa pluviosidade. A figura 3 apresenta exemplares da bromélia, Quesnelia testudo, espécie vegetal adaptada a ambientes úmidos e de alta pluviosidade. As figuras que representam as espécies anfiestomática, hipoestomática e epiestomática estão corretamente relacionadas aos seus respectivos biomas em A. 3 Caatinga, 1 Pantanal, 2 Cerrado. B. 1 Amazônia, 2 Cerrado, 3 Mata Atlântica. C. 3 Mata Atlântica, 2 Cerrado e 1 Pantanal. D. 1 Pantanal, 3 Amazônia e 2 Caatinga. E. 2 Amazônia, 1 Mata Atlântica e 3 Caatinga. Aqui você vai ter um problema, porque você tem os biomas. É isso que eu falei que confunde a gente. Poxa, Thiago, agora eu tenho que saber onde as espécies vegetais de cada bioma. Não! Essa informação ela é completamente desnecessária para que você responda a questão. O que você precisa focar aqui são nos estomatos. Olha só. Para que serve um estômato? O estômato ele evapora a água. Então a raiz ela absorve a água e essa água precisa ir por capilaridade até as folhas, para que a gente possa ter água para fotossíntese, certo? Agora vamos pensar que você está bebendo água num canudo. Vamos pensar nisso, você está bebendo água num canudinho. Na hora que você põe a língua e fecha a parte superior do canudo, a água fica parada e ela para de passar. Ela para de passar por dentro do canudo, o fluxo é interrompido. Na hora que você começa a sugar a água de novo, o fluxo volta, então a água é absorvida lá embaixo no canudo e ela entra na sua boca pela parte de cima. Certo? Por que eu estou falando de canudo? Porque os estômatos eles são a parte de cima do canudo. Quando eles fazem ter essa perda de água lá em cima, automaticamente eles fazem com que a gente tenha a capilaridade funcionando e o fluxo de água vindo da raiz para as folhas. Por que é importante saber isso? Porque aqui a gente tem a seguinte situação. A planta que a gente vai considerar aqui como hipoestomática, que aqui tem os estômatos embaixo, ela é muito fácil da gente saber, porque se ela é hipoestomática, ela tem que evitar perda hídrica. Só tem uma planta aqui que vive no ambiente que é mais seco, e eu estou falando do pequiseiro na figura 2. Então, a hipoestomática é obviamente a 2. E eu vou ficar entre a 1 e a 3, porque tanto a planta anfiestomática quanto a epiestomática são plantas que estão em ambientes com uma boa quantidade de água. Como que eu vou selecionar cada uma delas? Vejam só. A planta número 1, a salvínia, ela está na água. Se ela tiver estômatos voltados para o lado de baixo, ela não vai perder água, ela vai absorver água. Então eu preciso ter estômato só para o lado de cima para poder fazer esse fluxo que vem lá de baixo até a folha. Então, automaticamente, a figura 1, que tem a salvínia, fala de uma planta que é considerada o quê? Epiestomática. E, consequentemente, a figura 3, como a gente tem uma planta que está em um lugar com muita quantidade de água, ela tem aí uma umidade bastante favorável, não interessa se ela tem estômato em cima ou embaixo, ela pode deixar aberto sem problema nenhum. A planta que a gente classifica como anfiestomática fica sendo a 3, a bromélia. Então, olha só, eu estou procurando a anfiestomática, que é a 3, a hipoestomática, que é a 2, e a epiestomática, que é a 1. 3, 2, 1. Então, olha aqui, 3, 1, 3, 2, 1. Alternativa C. Por um acaso, a 3 está na Mata Atlântica, por um acaso, a 2 está no Cerrado e por um acaso, a 1 está no Pantanal. Mas essa informação não serviu absolutamente de nada para eu poder responder a questão. Tudo focando nos estômatos, tá? É assim que funciona. Ela te confunde, essa questão te confunde por conta dos biomas. Beleza? Questão número 7.
A figura representa a radiografia da mão de uma menina, opa, deixa eu subir um pouquinho, portadora de polidactilia, uma anomalia genética que consiste na alteração quantitativa anormal dos dedos das mãos quirodáctilos ou dos pés pododáctilos. Temos aqui, então, um caso de polidactilia, 6 dedos na mão. Na família dessa menina, aí agora vem, deixa eu até pegar aqui para poder... Vou ter que desenhar. Vai ser com o mouse, gente, eu peço perdão, né? Vai ser com o mouse, mas a gente tenta, tá? Deixa eu ver se tá pegando. Não, não tá pegando. Deixa eu olhar aqui. Porque... Opa. Deixa eu apagar isso aqui. Porque sabe como é que é, né? Aqui, pronto. A gente vai ter que se virar. Então, na família dessa menina, seu pai e seus avós paternos são portadores da mesma característica, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer um heredogramazinho aqui, tá? Porquinho. Eu devia ter pego a mesa, mas tudo bem. Tá? Seu pai e seus avós paternos são portadores da mesma característica. Tá. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade... voltando. Seus pais e seus avós paternos são portadores da mesma característica, mas não sua tia e seu tio. Então, ó, eu vou puxar para cá, ó. Ela tem um tio e tem uma tia, que não são portadores. Únicos irmãos do seu pai. A mãe e o único irmão dessa menina não apresentam a característica. Então a mãe está aqui. Não tem. A menina tem. Isso é uma bolinha, tá, gente? E o irmão não tem. O tipo de herança dessa característica e a probabilidade de que os pais da menina tenham um terceiro filho de sexo biológico masculino e com polidactilia são: A. Autossômica dominante 50%, B. Autossômica dominante 25%, C. Ligada ao sexo dominante 50%, D. Ligada ao sexo recessivo 25%, E. Autossômica recessiva e 25%. Vamos analisar o nosso heredograma aqui. Tá feinho, mas ele está significativo, tá? Olha só, prestem bastante atenção nesse caso. Se fosse uma herança recessiva, eu só teria azinho, 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 azinho aqui nesse casal, certo? Automaticamente eu só teria azinho para passar para a próxima geração. Automaticamente todos os filhos desse casal deveriam ser azinho, azinho e deveriam então ter polidactilia. Não é o que acontece. Então eu já posso fechar aqui, ó. Aqui é azão, azinho. Aqui é azão, azinho. Aqui é azão, alguma coisa, mas a gente já vai desvendar. Aqui é azinho, azinho. Aqui é azinho, azinho. O padrão de herança não é alterado entre mulheres e homens. Então eu estou falando de uma herança autossômica dominante, certo? É o que eu tenho aqui, uma herança autossômica dominante. Essa mulher não tem, então ela é azinho, azinho. Essa menina tem. A mãe é azinho, então ela é azinho. Esse menino aqui é azinho, azinho, porque ele não tem, certo? O pai, obviamente, o que ele vai ser? Né? O que ele vai ser? Ele teve um filho azinho, azinho. Então ele tem azinho para passar. Então ele também será azão, azinho. Fechou? Já identificamos que é uma herança autossômica dominante. Agora vamos ver a probabilidade desse casal ter um filho, certo? Com sexo biológico masculino e polidactilia. Tá? Gente, olha só.
A mãe só tem azinho para passar. Então todos os gametas dela são azinho. O pai pode passar azão e pode passar azinho. Então aqui vai dar azão, azinho, uma simplificação do quadro de Punnett. E aqui vai dar azinho, azinho. Certo? Ou seja, eu tenho 50% de chances deste filho ter polidactilia. Só que eu quero do sexo masculino. Mais 50% de chance. Se eu for fazer a continha, vai dar 1/4. Opa, eu tô vendo que eu tô fazendo a conta e vocês não estão vendo. Olha só. Agora ficou melhor. Tá? Então, nesses processos aqui, para ter um filho do sexo biológico masculino com polidactilia, eu tenho 25% de chances. Já sabemos, então, qual é o meu processo, né? É uma herança autossômica dominante com 25% de chances. Alternativa B. Última questão, que eu acho a questão mais complicadinha dessa prova. Essa é mais específica, tá? Questão número 8. Em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quase que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo. O pesquisador retirou 10 amostras desse tubo e inoculou cada uma delas em outros 10 tubos, identificando pelos números de 1 a 10, que continham meio de cultura de composição idêntica àquele do início do experimento. Ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses 10 tubos e as inoculou, individualmente em 10 novos tubos numerados que continham meio de cultura igual ao início do experimento, mantendo essa transferência sempre entre os tubos da mesma numeração. Tubo 1 para o tubo 1, tubo 2 para o tubo 2 e por aí vai. Esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. Então, olha só. Eu tinha um único tubo com Escherichia coli, transferi para tubos numerados, e aí eu fui transferindo para tubos numerados até chegar ao último dia do ano, continuando esse processo. E aí, no último dia, aconteceu uma coisa importante. No último dia do experimento, as bactérias dos 10 tubos foram analisadas e o pesquisador verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas das bactérias usadas no início do experimento. Ele até colocou em cores diferentes. Eu tenho aqui 3 variantes desta Escherichia coli com questões bioquímicas diferentes, certo? E 7 se mantiveram igual ao tubo original. O que aconteceu? É isso lá. Esse experimento evidencia a convergência adaptativa resultante da manutenção das características do ambiente em cada tubo, no caso do meio de cultura, ao longo das gerações. B. Especiação simpátrica, uma vez que novas espécies bacterianas surgiram em um mesmo tubo, sem que entre elas houvesse isolamento geográfico. D. Deriva genética, que se caracteriza pelo aumento da frequência de características genéticas favoráveis às condições ambientais imperantes. D. Divergência genética causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas entre as populações bacterianas de tubos com números diferentes. E. Competição interespecífica, uma vez que as populações de alguns tubos se mostram mais competitivas que as outras pelos recursos. Gente, uma coisa que a gente tem que entender nesse processo. O meio de cultura foi sempre o mesmo. Nós não tivemos alteração do meio. Se a gente não teve alteração do meio, a gente não pode ter em nenhum momento deriva genética. Porque ela vai acontecer quando tem uma erupção vulcânica, quando a gente tem um desastre climático e que a gente dizima uma população, certo? A gente vai dizimar uma população e essa população, obviamente, o gene que ela carrega, né, os alelos que essa população carrega, podem simplesmente desaparecer. E não foi o nosso caso aqui.
Não foi o nosso caso aqui. Automaticamente a gente está falando de evolução, não de relações ecológicas. Então também a gente não pode ter um caso de competição interespecífica. C e E já são devidamente eliminadas. As bactérias, todas elas, mesmo com clareação bioquímica, são todas Escherichia coli. Não houve especiação de nenhum tipo. Então não pode ser alternativa B, porque eu estou falando só de Escherichia coli, tá? Não pode ser convergência adaptativa. Por quê? Porque eu estou falando de variações da mesma espécie. A convergência adaptativa acontece quando eu tenho estruturas semelhantes com espécies que têm origem evolutiva diferente. E aqui no caso eu estou falando exclusivamente da Escherichia coli. Me sobra só o que? A divergência genética, alternativa D, causada pelo favorecimento das mutações adaptativas não compartilhadas entre as populações bacterianas de tubos com números diferentes. Quem vai fazer essa divergência para mim? Mutação. É literalmente isso. As bactérias estão isoladas. Aquele grupo de bactérias está isolada. Se em algum momento uma bactéria sofre uma mutação na sua divisão celular, acontece na hora de replicar o DNA, uma leve mutação, e essa mutação ela favorece bioquimicamente aquela bactéria, as chances daquela bactéria se perpetuar dentro do processo, porque ela é mais adaptada, sobem, tá? É um processo ao acaso, tá? Mas ela acaba ficando geneticamente diferente da cepa original. Então, a minha alternativa correta nesse caso é a alternativa D, tá? Ela é mais complicada, essa questão, porque ela demanda você conhecer os processos de evolução, tá? Mas não é tão difícil se a gente faz do jeito que eu fiz aqui por eliminação, tá? Não fica tão difícil, tá bom? Essas então foram as 8 questões do vestibular da Unesp do ano passado. Espero que elas ajudem muito você a se preparar para a prova deste ano. Pode ter certeza que a minha torcida estará com cada um de vocês que estiver prestando essa prova, beleza? Bem, antes de eu me despedir, eu deixo aqui as nossas redes sociais, o @renologia no Twitter, Instagram, TikTok e também no Kawaii. Deixo também para vocês a nossa dica do Articulando Podcast, um podcast que serve para aumentar o repertório de vocês, discutindo diversos temas, o que é excelente para uma redação. E deixo aqui também o meu grande beijo a todos e a todas. Boa prova e até a próxima!